Marcos 7:31-37. Milagres do surdo-mudo. Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi por Sidônia, ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentou-lhe um surdo-mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou-o à parte, dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Efatá, que quer dizer ábrete. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez e ele falava perfeitamente. Proibindo-lhe que o dissesse a alguém, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o publicava, e tanto mais se admiravam, dizendo: Ele fez bem todas as coisas, fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Esse é o nosso primeiro capítulo de hoje, que é Marcos 7:31-37, que é o milagre do surdo-mudo, onde Jesus cura um surdo e um mudo. E a gente vai falar sobre ele. Depois a gente vai passar por 2 capítulos para ensinar eles também. Eu vou ensinar eles por meio de Deus. Você já entende, né? Olha, o que a gente sempre aprende com as palavras, o Evangelho de Deus. A gente vê ali a história, vê os milagres de Jesus, vê como Jesus agia, e nós temos que prestar atenção sobre isso, como Jesus agia. A gente vê que ele foi uma coisa que a gente prestou atenção, é que de vez ele curar ali no meio de todo mundo, no público, ele levou ele à parte de todo o povo e curou ele. Muitas vezes a gente não pode ser curado de qualquer jeito. Deus, ele quer nos curar unicamente, sabe? Separados, porque a gente tem um cuidado, cada um tem o seu cuidado, Deus conhece cada detalhe de nós. Então, uma coisa que eu vou ensinar vocês é que assim, ó, trata conosco individualmente. Deus trata conosco individualmente. Por isso, devemos ter comunhão com Jesus. Tipo, o amor de Deus não é um amor onde a gente tem que ficar afastado dele, onde, ele faz o que a gente quiser, sabe? A gente pede e ele faz. Não é assim. O amor de Deus é uma comunhão com ele. Ele deve ter comunhão com o Pai. E essa comunhão é uma obediência, essa comunhão é aprendizado, essa comunhão é seguir, procurar, fazer, realizar. Tudo isso aqui indo à frente, procurando ele. Não é fácil no começo, às vezes a gente não tem todo o entendimento, mas o que a gente faz no começo, a gente vai procurar. E procurar também é estar aqui fazendo um vídeo. E eu também dou uma dica: comece a fazer seus vídeos, comece a ensinar outras pessoas. Porque o jeito que você pode aprender ensinando, você sabia disso? Isso é uma coisa muito boa. Então eu vou ler aqui a primeira parte, que é do 31-37, e já no versículo 7 e 33, eu peguei assim, Jesus trata conosco em particular, para nos tratar individualmente. Deus é um Deus de relacionamento. Daí já no 7:34, eu peguei isso. Jesus fez todos os milagres debaixo da autoridade do Pai com relacionamento. O que isso quer dizer? Tipo, Jesus demonstra o relacionamento que ele tinha com o Pai. Devemos fazer tudo que a gente faça debaixo da autoridade de Deus. O que eu quero falar com isso? É tudo que você vive na sua vida, você vai fazer para Deus, para a glória de Deus. Você vai fazer para estar perto do Pai, em relacionamento com o Pai. Porque a Bíblia diz, você deve orar a todo momento. Porque a gente não é perfeito a todo momento, então vigia a todo momento. Então, a oração é a nossa primeira parte da comunhão com Deus. Porque a oração é uma comunicação que a gente tá com Deus aqui na Terra. A gente tá aqui na Terra, mas a gente tá conversando com Deus. E tem muitos modos de orarmos.
Uma coisa que eu vou ensinar vocês, que é muito importante que vocês guardem e até anotem, é que numa oração, você não pode só falar o que você quer. Você tem que ter um tempo de silêncio, onde você vai ouvir a voz de Deus. Mas, Ana, como eu vou ouvir a voz de Deus? E eu vou te dizer facilmente. A voz de Deus, ela sempre vai estar na palavra. Então você tem que estudar a palavra. Outra coisa, a voz de Deus pode vir, ele pode nos vir por sentimentos, vir por pessoas, vir por vários jeitos. É bem complicado. Então também vou fazer um vídeo sobre isso, mas cada dia por seu dia. Então, vamos começando isso aqui, que é Marcos, e vamos lá. E daí já no próximo capítulo, que é Marcos 8, do 8 até eu vou ler primeiro o próximo aqui texto, que é segunda multiplicação dos pães. Vamos lá. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos. Ele disse: Tenho compaixão deste povo. Já há 3 dias perseveram comigo e não tenho o que comer. Sem os despedir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam: Como poderá alguém fartá-los de pão? Seus discípulos responderam: Como poderás alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Já tem uma relação que eu vou falar. Mas ele perguntou-lhe: Quantos pães tendes? 7 responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou-os a seus discípulos, para que os distribuísse, e eles os distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu e, embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Esse nome eu não vou conseguir falar exatamente. Mas o que a gente pode entender aqui? Beleza. Uma coisa que você tem que prestar atenção é que eles, nessa época, não contavam mulheres e crianças. Então, pode estar numa volta aí de muita mais pessoas. Tipo, se a gente for só multiplicar, vão ser 8.000 pessoas. Mas pode ser ter 15.000 pessoas ali, 10.000 pessoas. Não vou saber, não é um número certo, mas tudo bem que a gente não acerte esse número. Que isso não é o mais relevante, eu digo, assim. É importante. Outra parte. Olha, então o que a gente pode falar aqui é assim. A gente vê que Jesus teve compaixão dessas pessoas. Teve compaixão, paciência com essas pessoas. Paciência, compaixão. E a gente tem que ter essa compaixão. Só que a compaixão de Jesus, ela não foi uma simples compaixão. Ela foi uma compaixão com ação. Sabe a empatia? Eu não vou explicar agora porque eu não vou saber muito bem. Mas eu digo que tem a empatia certa e a empatia errada. Eu não sei exatamente. Tem a empatia e empatia. Tipo, começa um com E e outro com I. Uma dessas empatias, você sente que a pessoa... Tipo, você quer sentir a mesma coisa que a outra pessoa. Você sabe lá, uma pessoa passa uma dificuldade, ela tem fome. E daí você vai lá e para de comer. Isso é uma empatia. Ou empatia, não sei. E daí tem a empatia, ou empatia, que é uma... eu entendo o que você está sentindo, então vou te ajudar. Essa foi a empatia ou empatia que Jesus teve. E é uma empatia que nós temos que ter, porque devemos ser imagens. Nós somos imagens e semelhança de Deus, certo? Beleza. Isso aí eu não sei porque eu pus agora. Mas, entenda, devemos ser como Jesus, porque ele nos chama ser santos como eu sou santo. Seja santos vós como eu sou santo, que é Jesus Cristo. Então devemos ser como Jesus. Então temos que ter essa intenção de ajudarmos os próximos, entendermos que eles estão passando e ajudá-los. E Jesus dá pra ver também muito que nesse aqui, no 8:3, que Jesus, ele observa, ele é atencioso, ele é cuidadoso
a nos ensinarmos a perceber nossas dificuldades, nossas tristezas. Esse povo estava 3 dias sem comer nada, lá em comunhão, procurando a verdade. E Jesus foi lá e alimentou esse povo. Tem uma outra coisa que eu vou falar adiante depois sobre essa parte aqui, nos próximos vídeos que eu vou fazer. Mas deixando isso um pouco de lado ainda, entenda, compreenda. Isso aqui é uma coisa muito importante. Porque a gente entende que devemos ter uma ansiedade por Deus, devemos ter um desejo por Deus, sem limites. Que a gente fique lá 10 dias, um mês, que a gente não pare, mas não queira sair. Deus tem que obrigar a gente de sair da presença dele. Por quê? Por que eu digo isso? Porque Deus é infinito. Se você não tá com essa sede por Deus, é porque tem uma coisa errada, onde você está procurando água para você beber. E eu digo que a verdadeira água é Jesus. Tem alguma coisa errada. E também vou fazer um vídeo disso. Pode ficar sossegado que todo mundo vai aprender alguma coisa nova. Todo mundo vai aprender. Eu e você vamos aprender sobre isso. Porque eu também não estou muito bem sabendo sobre isso. Mas vamos lá. E a gente vê aqui, ó, eu vou ler aqui de novo. Ó, seus discípulos responderam-lhe: como poderás alguém fartar-nos de pão aqui no deserto? E eu te digo, eles tinham uma mentalidade como aí? Que mentalidade é essa? Quem que poderá? Quem? Deus, ele não fez tudo? Então, ele pode multiplicar o pão, porque ele fez tudo. Ele fez o próprio pão, ele pode multiplicar o pão fácil, sem... Então, eles viram um milagre, por que eles não criam? Eu me pergunto. E uma coisa que eu vou pedir pra vocês também fazer uma reflexão. Eu vou dar uma lição pra vocês. Façam essa reflexão. Por que eles não criam que Jesus poderia fazer esse milagre? Se vocês não conseguirem, não tiverem... Tipo, se vocês não conseguirem, primeiro vocês orem a Deus, peçam a Deus. E pensem, meditem nessa palavra pra vocês possam compreender ela. Entendeu? E daqui a gente vê também que Jesus sempre dá graças. Ele olha ao céu, olha pro Pai. Ele olha pro Pai que tá lá no céu e dá graças. Ele agradece antes que aconteça. E eu digo também que nós devemos agradecer antes que aconteça. Graças, Senhor. Te dou graças, porque eu creio no Senhor, mesmo que tu não me dê isso aqui. Graças, Senhor, seja feita a tua vontade, ó Pai, porque a tua vontade é boa e santa, não a nossa. E a gente vê uma coisa que muitos tiram dessa parte aqui, do 8:6, agora que eu estou, versículo 6, é que distribuir. Jesus nos dá a bênção e devemos distribuir. O que poderia ser isso? Mas assim, se você tem você tem dinheiro e você tem lá essa bênção que Deus te deu, você não deve guardar só a ti, guardar somente a você, mas você deve distribuir aos outros, aos teus próximos, as pessoas que estão ao teu redor, entendeu? Pessoas que precisam disso, que têm necessidade de comer. Como Jesus teve essa empatia, teve essa misericórdia, teve essa compaixão desse povo. Dando, não só, ele deu, ele teve uma devoção, ele teve uma prática de ajudar os outros. E você deve ter essa prática também. Com amor, com compaixão, com amor. Não com, olha, com orgulho, vou fazer isso e vou, não. Mas com humildade. Dê sem pensar, dê sem você, se sua outra mão souber disso. Que é com humildade. Você não se precisa se preocupar em que o outro vai ver. Dê sem ninguém ver. Se você ainda tem muito no coração, primeiramente dê sem que você mesmo se descubra a dar. Isso significa, vai atrás. Eu quero que você procure, nesse dia que você ouve essa palavra, procure a dar, a ajudar os outros, mesmo não precisa de dinheiro, mas dar aos outros. Ensinar aos outros, ter paciência com os outros. Dar ao que você tem, sem sua mão outra souber. Dar porque dar. Esqueça que você tem essa questão de se soltar. Só esqueça disso. E dê por dar, dê por amor àquela pessoa. Mesmo que aquela pessoa seja ruim com você, dê. Não fuja daquele que te pede. Então vai lá e dê. Vamos lá. E a gente entende também que Jesus é o único que nos farta aqui. Comeram e ficaram fartos. Isso sempre nos lembra de que Jesus é o único que nos sacia. Isso é muito importante também. E todos os pedaços que sobraram levantaram 7 cestos. Uma coisa que a gente entende também é que não existe desperdício. Tudo que Deus nos dá, não existe desperdício, não vai ser largado aí. Deus nos dá em abundância, que basta até sobra.
E nós devemos guardar esses pedaços. Devemos guardar eles para que possamos comer depois. E devemos distribuir eles ainda. Entendeu? Agora, no próximo versículo, no próximo capítulo, os fariseus reclamam um prodígio, acautela-se. Os fariseus reclamam um prodígio, acautelam-se dele. Aqui vem a reclamação, vem o pedido dos fariseus por um sinal. E depois eu vou explicar até o sinal de Jonas, pra quem não sabe. Mesmo a gente estando em Marcos, em Mateus, que fala sobre o sinal de Jonas. Eu vou explicar pra vocês. Vieram os fariseus e puseram-se à disputa com ele, e pediram-lhe um sinal do céu, para prová-lo à prova. Jesus, porém, suspirando no seu coração, disse: Por que pedes esta geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Aí, beleza. Então, gente, essa parte vai ser bem difícil, vai ser complicada pra vocês entenderem, mas eu vou ensinar do meu melhor jeito. Olha, primeiramente, é bem fácil. Os fariseus tinham um erro muito claro. Eu vou ensinar isso pra vocês prestarem atenção e orarem a Deus para vocês não cometerem esse mesmo erro. Esse erro é o seguinte: você que tá aí, desse ladinho da tela, você não é... como eu posso dizer? Peraí, eu vou ler pra você melhor ainda. Vamos ver, 11, 12, tá bom. Jonas, que tem capítulo. Vamos lá. Foco no que vale a pena. Ao invés de que saber mais que os outros, ouça o que eles têm a ensinar. Não se preocupe em ser mostrar, mas em aprender. Se preocupe em ouvir a Jesus. Jesus também é tentado, mas teve paciência. Se ele consegue, você também consegue. Aí, beleza. A gente vê ali uma parte ali que Jesus ele suspira no seu coração. Pode ser que você esteja com outra tradução, então pode ser diferente. Suspira, tá, beleza. Mesma coisa, você marca isso aí. Pega uma caneta, você marca isso aí. Se você quiser. A gente entende que o que eu falei. Você não deve focar em parecer ou saber mais do que os outros. Você deve focar em ouvir, em aprender. E os fariseus não estavam lá pra ouvir Jesus. Eles estavam lá pra provar Jesus, porque eles não queriam. Eles não gostavam de Jesus, porque Jesus mostrava de verdade quem era eles. Só que você, como o novo convertido a Deus, de vez você ficar bravo e ser assim como os fariseus, você vai aceitar e entender que você é pecador, que você tem que mudar, que você não é ninguém. Então tem essa humildade de entender que você não é ninguém. Pronto. Não queira saber mais que os outros, mas ouça Jesus. Entenda que você é pecador e que tem que mudar, e que você erra, que você peca, que você... Esses desejos de você ficar no celular, esse desejo de você ficar vendo pornografia, esse desejo de você ficar querendo as coisas dos outros, é errado. Você tem que entender isso e se arrepender. Veja isso como um erro que você está fazendo na sua vida e que você tem que mudar hoje mesmo. Tipo, é difícil mudar, ainda mais hoje. Pode ser que hoje você, nossa, tô pior que todos os outros dias, mas esforça, busca. Se você quer de verdade, meu amigo, você vai em frente, você vai conseguir. Tira essa bunda da cadeira e começa a lutar todos os dias. Lutar cada segundo que se passa contra ti mesmo. E luta, porque tem um propósito maior para você no mundo do que somente você ficar no celular, somente você ver pornografia, somente passar a tela invejando os outros. Porque você pode ser muito melhor. Você pode ser muito melhor e glorificar Deus acima de tudo. Se humilha, se arrepende dos seus pecados e volte a Deus antes que seja tarde demais para você, meu amigo. Antes que seja tarde demais para você. Então, vamos lá continuar, né? Eu vou continuar aqui nessa parte. E também a gente vê que Jesus, ele foi tentado. Ele foi tentado. Mano, imagina ter paciência. Jesus era santo ali. E ele só queria o bem pra todo mundo. Ele era justo. Ele foi tentado. Você acha mesmo que ele não estava ali naquele momento, um momento de ira? Ele queria, nossa, vocês não merecem nada.
sem se merece nada. Mas não, ele continua por amor. O amor é incondicional. Você consegue também. Se ele conseguiu, você consegue. Agora eu te aponto ainda mais. Se ele conseguiu não cair na tentação da ira, você também consegue, meu amigo que está irado hoje. Você consegue. Ora a Deus, se você tá muito difícil, ora a Deus, porque ele vai te ajudar. Ele não vai te dar uma tentação maior que você possa suportar. E isso diz na Bíblia. Então aprenda essa palavra aqui, para que você comece a andar no caminho de Deus. Vamos continuar aí. Vamos continuar. É isso aí, continua. Tá bom. Daí o sinal de Jonas, uma coisa muito importante que eu vou ensinar pra vocês hoje. O sinal de Jonas, eu vou explicar um pouquinho. Ele tem uma representação da ressurreição de Cristo. Sim. Porque os fariseus fazem um sinal. Que sinal seria esse que Jesus aponta? Não vai ter dado outro sinal senão o sinal de Jonas. Isso tem um apontamento para com Jesus. Porque Jonas, quando ele fala pros pescadores, eu sou o problema, Deus tá bravo comigo. Então me joguem no mar para que vocês possam ser salvos. E depois eu vou fazer aquela confusão lá. É melhor vocês irem procurar mais e entenderem mais. Podem ler em Mateus também. Eu acho que é Mateus 16, 1 e 12. Do 1 e 12. Acho que é esse. Depois eu acho que eu vou ler pra vocês. Mas eu preciso ser mais rápido nesse vídeo. Então, vou dizer a vocês, Jonas, ele é engolido por um peixe. Alguns dizem que é uma baleia. Não temos certeza se é uma baleia. Não temos certeza. Beleza. Então, o que eu quero dizer a vocês? Depois de 3 dias, a baleia cuspiu ele e ele foi lá. Porque daí, beleza. 3 dias. O que esses 3 dias falam? Depois aparecem outros 3 dias também. 3 dias no mar orando, pedindo desculpa, pedindo perdão. O que esses 3 dias significam aí? Esses 3 dias apontam a morte e a ressurreição de Cristo. Mais ou menos. Não sei muito bem explicar porque eu aprendi pouco sobre isso ainda. Mas isso tem um apontamento para que a morte e a ressurreição de Cristo não vai dar outro sinal senão a minha morte e a minha ressurreição. Entenda isso. Entendeu? A morte de Jesus era o sinal que eles estavam pedindo e não ia dar outro sinal senão esse. Isso é muito impactante. Sim, isso é muito impactante. Daí vamos lá. Vou começar do 13, agora o 14. Deixou-os e seguiu de barca para a outra margem. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar os pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: abriu os olhos e acaudelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse: Por que discutis por não teres pão? Ainda não tedes refletido, nem compreendido? Tedes, pois, o coração insensível, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvem. Não vos lembrais mais? Ao partir eu os 5 pães entre os 4 cestos recolheram cheios de pedaços. Responderam: 12. Quantos cestos recolheram cheios de pedaços? 12. Responderam-lhe: 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? 7. Respondeu-lhe. Jesus disse-lhe: Como ainda não entendeis? Essa frase é muito confusa, porque nem eu entendi na hora. Eu não entendi, eu fiquei um bom tempo pensando o que significa isso. E eu tava com uma discussão entre mim mesma, de que de vez eu ficar pesquisando na internet, eu queria aprender com Deus. Porque eu gosto de discussão aí. Porque eu sabia que Deus podia me revelar. Só que naquela hora também, deixando isso de lado, tá tudo bem. Vamos aprender aqui. Vamos aprender. Tá, beleza. O que é o fermento dos fariseus? O fermento é a doutrina perigosa dos fariseus. A doutrina onde a aparência, onde você aparece, mas você não é. Porque os fariseus tinham um erro muito grande. Eles exigiam muito, mas não faziam nada. Eles exigiam daqueles que eram seus discípulos, mas não faziam nada. Sim, eles não faziam nada. Eles só apareciam, achavam-se e queriam honras de homens, mas não faziam nada.
E isso é um erro muito grave, porque o orgulho causou o quê? A queda de um anjo celeste, que é Satanás. Então, aí que eu vou te falar. Para com esse orgulho aí do seu coração, meu filho. Porque esse orgulho vai fazer você cair, meu filho. Todo orgulho leva a queda. A Bíblia diz isso, meu filho. Então não importa o que você tiver no seu coração. Muda esse orgulho. Muda. Porque esse orgulho é ruim e vai te levar à queda se você não tomar cuidado. E daí aqui, eu vou dizer ainda mais. Aqui. Imagina você ouvir isso aqui de Deus. Tendes, pois, o coração insensível. Você não presta atenção, você não procura. Você não compreende. Eu te dei um entendimento de ouvidos para você ouvir, mas você não compreende. Eu dei olho para você ver, mas você não vê. Isso é muito impactante, ainda mais vindo de Deus. Imagina, isso foi o que aconteceu comigo, mas eu confio e creio em Deus. E que tem alguma coisa errada que eu tô fazendo, então vamos melhorar esse erro e vamos começar a perceber. E eles achavam, os discípulos, que era um dia antes do pão. Eu posso até pensar, nossa, eles estavam muito focados naquele pão. Porque imagina multiplicar tanto pão para tanta pessoa. Imagina. Mano, multipliquei 1000 pão. Aí. É uma coisa impactante. Uma coisa impactante. E eu digo ainda mais para vocês. Imagina. Você tendo a palavra de Deus e não ouve. Você tendo a palavra de Deus e não entende isso. Então eu vou orar pra vocês sobre isso. Sobre tudo isso que a gente aprendeu hoje. E vamos abrir nosso entendimento. Vamos acordar pra essa vida. Porque eu também preciso e vocês também precisam. Vamos lá. Em nome de Jesus, ó Pai. Santificado seja o vosso nome, Deus. Glórias ao Senhor eternamente, Pai. Deus, hoje nesse dia, abre nosso entendimento. Tendo os ouvidos e tendo os olhos que possamos ver e ouvir. Que não ficamos cegos e distraímos e que nosso coração seja sensível à tua voz, sensível aos teus ensinamentos para que guardamos a tua palavra em nosso coração. Ó Deus, eu dou hora sua Bíblia para todas essas pessoas que me ouvem, todas essas pessoas que podem e procuram o Senhor. E que essas pessoas possam ser abençoadas, Pai, e também seus ouvidos e seus olhos possam ser abertos. Eu sou a Bíblia a todos eles. E que hoje, Pai, nós possamos aprender essa palavra conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, Deus, eu oro a todos nós. Amém. Essa foi uma oração básica e simples, mas muito importante, para que vocês também procurem. Quando você tem uma dificuldade, eu peço que vocês, eu dou uma dica, vão e procurem a Deus, porque Deus, ele sabe a verdade. Deus, ele sabe. Então você tem que procurar. Se você tem uma dúvida, você procura, porque se você continuar com essa dúvida, você não vai se levar a lugar nenhum. Isso vai fazer você ficar parado. Então vai e bate essa dúvida. Então eu vou dar essa dica a vocês. Hoje vão e descubram o que significa essa palavra aqui. Ou Jesus aqui, ó. Na verdade, eu já sei. Jesus queria apontar para que... Na verdade, vamos lá. Vamos ler aqui, porque aqui tá explicando. Licença. Aí, ó. Vamos ler. Esse aqui é 8:15. Jesus repreende aos seus irmãos. Guardarem. Tá, os fariseus. Ó, 8:16. Muitas vezes focamos no que já foi e não a lembrar no novo ensinamento que Jesus nos dá. Tipo isso aqui. Olha, a gente sempre foca no atrás e não foca no que novo, porque esse aqui é o que a gente tem que guardar agora, porque esse aqui é o importante de agora, é Jesus. E ele nos ensina agora. Só que explicando melhor, isso aqui, você pode acordar isso aqui, tá beleza? Ó, 8:17. Devemos pensar nas palavras de Jesus, refletir, meditar, prestar atenção. Foque no que ele te diz agora e aprenda, receba e dê frutos do que ele ensina. Amém. Então é isso que eu quero falar pra você hoje. Foca no que ele fala agora. Foca no que Jesus está ensinando agora pra você. Presta atenção nisso. Se você não sabe, você vai lá e pergunta pra ele. Não deixe, não fica guardando isso pra você. Não fica levando esse mal pra você. Não fica levando essa dúvida pra você. Você entende isso? Não leva essa dúvida pra você. Mas vai lá e pergunta pra Jesus. E ele vai te ensinar. Então, nessa última oração, Deus, abre nossa mente hoje. Cuida de nós, Senhor Jesus. Que nós possamos guardar nosso coração no Senhor. Possamos perguntar ao Senhor e não guardar nossas dúvidas em nós mesmos, mas nos levarmos elas, Senhor. Em nome de Jesus, não ora só a mim, mas a todos nós, seus
meus irmãos e teus filhos, Deus. Que todos nós possamos abrir nossos olhos, tendo ouvidos, podamos ouvir, olhos e ver para a tua glória, para o nosso bem também. Amém. Então, Jesus, eu oro. Então, tchau pra vocês, galerinha. Que vocês recebam esse vídeo e se alegrem muito aprendendo Marcos, do capítulo do 7, do 31 ao 37, do 8 ao 17, eu acho, creio que é esse, não sei. Mas tchau, galerinha. Falou!